Graça e paz, um bom dia. Hoje nós estamos aqui de volta com o nosso devocional diário. De segunda a sexta-feira, você que lê a Bíblia, está lendo conosco o Novo Testamento, estamos em Romanos, no espetacular capítulo de número 8. E se você está acompanhando nossas proposições de leitura, chegamos ao livro de Segunda Crônicas, capítulo do 1 ao 3. Ao final do ano, você terá lido a Bíblia toda. Paulo, ele chega aqui, começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Se estamos justificados, nos tornamos justos diante de Deus. Então a condenação não pode nos alcançar. Mas ele diz, aqueles que não foram condenados ou não são condenados, eles foram justificados e também estão sendo santificados. Ele diz no versículo 4, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele diz que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E no 8 ele diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando Paulo está falando aqui da carne, ele está falando no sentido daquilo que é contrário ao Espírito. Andar no Espírito, viver no Espírito é viver conforme a vontade de Deus. E andar na carne é seguir conforme o desejo da nossa carne, os desejos desse mundo, ainda os desejos pecaminosos que estão em nós. E quem está na carne não tem como agradar a Deus. Somente aqueles que foram justificados por Cristo. Ele vai falar um pouco mais abaixo e especificar melhor sobre isso. É os que podem agradar a Deus. Porque ele está dizendo aqui no versículo 13, se nós vivemos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, viver segundo a carne, viver segundo os preceitos deste mundo, viver numa vida pecaminosa, é caminhar diretamente para a morte, é o que Paulo está dizendo. Mas se nós andamos pelo Espírito, vivemos pelo Espírito, então nós estamos mortificando, nós estamos buscando a santificação, que é aquilo que ele vem falando nesses últimos capítulos para nós aqui de maneira muito clara. E aí ele vai dizer a partir deste momento que sim, você anda no Espírito, há sofrimento, há dificuldades, há uma luta muito grande, mas ele tem para ele, diz o versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está dizendo, há sofrimentos, há dificuldades, essa luta da carne contra o Espírito, ela traz dores realmente, mas os sofrimentos de agora não podem se comparar àquilo que está preparado para aqueles que são os que Deus escolheu para ele. Mas e aí ele vai explicar melhor ainda isso lá no versículo 29, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que ele predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Veja o que Paulo está construindo aqui para nós, mostrando para nós. Primeiro, ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai dizer que estes estão lutando contra a carne, lutando contra as obras daquilo que quer destruir, que quer nos tirar da presença de Deus, e ele chega à conclusão de que Deus, ele nos chama, ele nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele também nos chama, aqueles que são predestinados naturalmente serão chamados em algum momento. Chamados como? Pela loucura da pregação, nós vamos ver isso quando lemos 1 Coríntios. A esses que ele chama, ele justifica, porque nós já falamos sobre isso, eles são tornados justos, e a esse ele também glorifica, ou seja, essa glorificação é o que vai acontecer no futuro ainda, mas Paulo já coloca como um ato feito, realizado, porque ele entende que aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo não tem outro fim a não ser glorificado junto com Deus. Então, olhando para isso tudo, ele conclui que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem será contra nós, irmãos? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele vai dizer que quem nos condenará? Não há condenação, como ele já disse lá no início. No versículo 35, ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição,
perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Não, 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 não. Ele vai continuar dizendo lá embaixo: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem altura, profundidade, nada, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós vivamos esse amor, confie nesse amor, porque você foi escolhido para ser co-herdeiro com Cristo. Chegou até aqui? Escreve aí: sou co-herdeiro com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida sempre. E a paz do Senhor.